Hoje em dia, coaching está muito no auge e muitos estão falando sobre isso. Você que está assistindo meu vídeo provavelmente já ouviu falar deles. Se não, coach é o termo que vem do inglês que significa treinador, e é basicamente isso que são, treinadores. Mas nesse caso eles não treinam times de futebol, e sim pessoas a melhorar de vida. E seu auge atualmente não é à toa. Os coaches vêm alcançando resultados surpreendentes em ajudar as pessoas a se desenvolverem de maneira prática. E nesse vídeo eu vou trazer para você de uma maneira sintetizada a base do coaching, que pode ser chamada de a roda da vida. Antes de explicar do que se trata a roda da vida, vou te explicar como eu descobri que esse era praticamente a base do coaching. Vamos supor que você está procurando por livros sobre investimento e coaches de investimento, pois você quer aprender a investir e fazer dinheiro, por exemplo. Você lê um livro aqui, um outro ali, faz um curso online aqui, um outro ali, faz cursos presenciais e etc. O que vai acontecer é que você notará que todos eles vão abordar o tema de uma maneira diferente. Um vai dizer que o importante para investir é X, Y e Z. Outro vai falar que é A, B e X. O outro que é C, D, X e Z. Enfim, vão existir vários métodos, várias dicas diferentes e várias abordagens. Mas preste atenção, notou como todos eles falam do X? Quando isso acontece é porque provavelmente o X não é opcional, e sim o diferencial. No meu caso, eu li muito sobre desenvolvimento e fiz alguns cursos sobre isso também. Então eu notei que todos eles tinham suas técnicas, ideias e abordagens, mas no final, direto ou indiretamente, a maioria acabava abordando o mesmo tema. E nisso eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Muito provavelmente você não vai ouvir diretamente dos coaches esse termo. Eu tirei esse termo do livro Inteligência Prática de Carl Albert, mas a abordagem que eles usam na maioria das vezes é baseada usando o mesmo princípio da roda da vida. O que muda são os termos, a maneira como abordam e alguns detalhes. Porém, não se engane, quando falamos do mundo do desenvolvimento pessoal, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. O princípio é o mesmo, mas cada coaching faz você olhá-lo em uma perspectiva diferente, trazendo entendimento e a experiência dele, o que faz toda a diferença na hora de usar isso na prática. Esse vídeo tem a intenção de passar o princípio básico da minha perspectiva, porém existem muitas outras. Meu conselho é que sempre quando possível você aprenda um pouco mais sobre esse conteúdo assistindo os vídeos desse canal e pesquisando de outras fontes, pois vale a pena. Eu vou começar a explicar o que é a roda da vida com um exemplo para facilitar o entendimento. Vamos supor que esse seja o Alfredo. Agora digamos que o Alfredo sempre foi muito dedicado à sua vida profissional, até um pouco demais podemos dizer. Ele sempre sonhou em trabalhar em um cargo importante, uma grande empresa e ser o líder dentro da empresa. Até aí tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ter um cargo elevado em uma grande empresa é bom. Porém, nesse exemplo em específico, o Alfredo cometeu um grande erro. Bem, vamos dizer que ele conseguiu realizar seu sonho, se esforçou durante anos, dedicou a sua vida para isso e hoje ele ocupa um cargo de elevado nível em uma grande multinacional. Você deve estar se perguntando, então se ele obteve sucesso, por que você está falando que ele cometeu um grande erro e o que isso tem a ver com coaching e roda da vida? Bem, para explicar isso, preste atenção nessa imagem. O que acontece é que, durante a nossa vida, podemos conquistar muitas coisas e desenvolver diversas habilidades. Se você já jogou FIFA, Far Cry ou jogos de RPG, entre outros, você já teve contato com o mecanismo da roda da vida. Nesses jogos que eu citei, ao passo que vamos jogando, nós podemos evoluir e ganhamos pontos. Conforme vamos ganhando os pontos, nós podemos escolher que habilidades podemos desenvolver em nossos personagens. Vamos supor, por exemplo, que começamos a jogar um jogo de futebol fictício, parecido com FIFA, e que o objetivo desse jogo é jogar com apenas um jogador, e que, conforme vamos jogando, podemos evoluir as habilidades desse jogador. Nesse jogo podemos desenvolver 5 habilidades principais. Vamos dizer que podemos evoluir a velocidade, a força, qualidade de passe, domínio de bola e qualidade de chute conforme vamos jogando. Nesse jogo, o objetivo principal é ter um grande jogador. Você pode desenvolver as habilidades mais focadas em um zagueiro, lateral, volante, amador ou em um atacante. No caso, se você quiser ter um bom atacante, você deve desenvolver mais as habilidades de domínio de bola e qualidade de chute, pois seu objetivo é dominar a bola e fazer o gol no time adversário.
No caso do zagueiro, você teria que focar mais em velocidade e força, para impedir o atacante de chegar perto do gol do seu time. Mas note que eu falei em focar e não desprezar. O que acontece é que se você focasse o seu jogador como um atacante, porém usasse todos os pontos de domínio de bola e qualidade de chute, desprezando totalmente o resto, o que aconteceria? Seu jogador seria muito lento e fraco, seria muito fácil que os zagueiros impedissem você de chegar perto do gol, sem falar que um atacante pode ajudar o time na troca de passes. Porém, como você não gastou um ponto sequer nisso, fica inviável você ajudar o seu time nesse quesito. Voltando para o exemplo do Alfredo, ele cometeu o mesmo erro no exemplo do jogo de futebol. Ele focou apenas em uma habilidade especial que foi se tornar um sucesso na carreira profissional, igual um cavalo que tem uma viseira que impede ele de olhar para os lados. Ele não investiu seu tempo e atenção com relacionamentos, se tornando uma pessoa solitária. Não se preocupou com dieta e treino e tem sérios problemas de saúde. E ele não cuidou de suas finanças e tem mais dívidas do que dinheiro em si, mesmo ganhando super bem. Sim, ser rico e ganhar bem são coisas diferentes, mas isso eu vou explicar com mais calma em outro vídeo. Mas esse é só um exemplo, existem muitos outros casos. Pessoas que se preocupam demais com o corpo e a saúde e esquecem do resto. Outros que têm ótimos relacionamentos, mas sofrem com problemas financeiros. E alguns que são super ricos e têm muito dinheiro, mas não são impactantes profissionalmente. Enfim, essa é a roda da vida, onde cada seto indica um pilar na nossa vida onde devemos nos desenvolver. Como no caso do jogador, não é errado focar mais em um dos pilares, como ter sucesso profissional ou sucesso nos relacionamentos. Isso vai de cada um. A ideia da roda da vida é pensar na vida como uma estrutura, onde cada pilar é uma área da vida. Quanto mais pilares tivermos e mais desenvolvidos eles forem, mais estável é a nossa vida. No caso do Alfredo, ele tem uma vida muito instável, por isso qualquer imprevisto que acontecer, ele pode se abalar emocionalmente, causando problemas como depressão e desânimo. Se você sempre se perguntou por que certas pessoas que são ricas e bem-sucedidas sofrem com depressão, esse pode ser o motivo. Eu tenho um motivo muito importante dos coaches usarem a roda da vida. Em livros como Comece com o Porquê e os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, eles falam da importância de começar com o objetivo em mente. O ideal é saber o que realmente queremos da nossa vida antes de planejar o que faremos. Senão podemos ficar desorientados ou seguir um caminho errado. Mas como descobrir o que realmente queremos fazer na nossa vida se esse assunto é tão vago? Aí que entra a roda da vida. Os coaches muitas vezes encontram pessoas que têm sérios problemas em várias áreas da vida. Então, usam desse conceito para criar um objetivo primário de desenvolver primeiro os principais pilares e criar uma estabilidade na vida da pessoa. E depois disso, ensinar a mesma pessoa como traçar objetivos mais específicos, como fazer um projeto em especial ou masterizar uma arte. Mas aí surge a pergunta: quantos pilares eu devo desenvolver para ter uma vida equilibrada e quais são esses pilares essenciais? Aí que entra a diferença de cada autor de livro e dos coaches em si. Não temos uma resposta pronta. Uns falam que existem 8 pilares, outros 5 pilares, outros 6. O próprio livro Inteligência Prática fala que devemos definir os nossos pilares e eles devem estar na faixa entre 5 a 8 pilares principais. Muitos pilares fica muito vago e poucos pilares muito simplista. Dos exemplos que eu vi, os principais sempre eram interação social, família, carreira profissional, financeiro, artístico e cultural, espiritual, emocional, saúde e bem-estar, deixar um legado, status e educação. Alguns quebram mais, por exemplo, interação social eles quebram entre relacionamento afetivo e amizades. Outros agrupam mais, por exemplo, o pilar emocional eles agrupam em saúde e bem-estar. Enfim, existem diversas classificações. Minha dica é que você pratique agora mesmo. Depois de terminar de assistir esse vídeo, monte a sua própria roda da vida. Isso é um ótimo exercício. Mas o objetivo principal, lembrando, não é se tornar um mestre em todas as áreas e ser o melhor do mundo em tudo. A
A ideia principal é não deixar nenhuma das áreas da sua roda da vida de lado e criar um equilíbrio para viver uma vida feliz. A roda da vida que eu uso tem 5 pilares. O profissional, ou seja, criar uma carreira, ser lembrado e deixar um legado, classificando tudo isso nessa área. A saúde, onde eu coloco a saúde do corpo e da mente, dieta, treinos físicos e meditação, eu classifico nessa área. Emocional, onde eu junto a parte espiritual, artística e tudo que me conecta com um verdadeiro eu classifico como o pilar emocional. O financeiro, onde eu coloco fluxo de caixa, investimento a longo prazo, ou seja, não criar dívidas, viver sem passar por apuros financeiros e ganhar com juros sobre juros com investimentos. Por fim, o pessoal, onde eu classifico família, amigos e interações sociais. Pode utilizar esse sem problemas, ou use esse como exemplo e pesquise outros criando o seu próprio, ou use de outro autor. O importante é entender o princípio por trás de utilizar da roda da vida. Então fica a dica, se você gostou do conteúdo e quer aprender mais como desenvolver essas áreas da vida, se inscreve no canal que aqui eu abordo sobre hábitos e como construir hábitos que são essenciais para a construção desses pilares. Criar hábitos são uma excelente ferramenta para isso, e nesse canal eu abordo desde como os hábitos funcionam, como criá-los de maneira prática e quais são os hábitos essenciais para melhorar no longo prazo os relacionamentos, situação financeira, produtividade, saúde, vida profissional e muito mais. E se você criou uma roda da vida própria ou vai usar a deste vídeo, ou mesmo encontrou alguma de outro autor que você gostou mais, poste aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Muito obrigado por me acompanhar até o final, um abraço e tudo de bom!